Boa tarde, turma. Estamos aqui mais uma vez ainda para dar continuidade ao nosso gênero textual, o poema. Só que nesta aula, nós vamos falar sobre o poema visual. O que é, qual sua importância e vamos ver alguns exemplos. O que é poema visual? O poema visual é a expressão artística onde as ideias são organizadas de maneira visual para passar uma mensagem. O maior objetivo do poema visual é trazer uma maneira diferente que capte a atenção do leitor de forma visual, ao contrário da forma de seu antecessor original, disponibilizado em versos e estrofes. Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo o que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Temos aqui 3 modelos de poemas visuais. O primeiro é o formato de um óculos. O segundo é o infinito, o símbolo do infinito. E o outro, um coração em forma, tipo uma rosa, como se fosse uma flor em forma de coração. O primeiro deles: um dia comum, bibi fum fum, estou cego, bi. Os carros buzinam sem parar, o sinal está verde. Aqui está o poema, mas as palavras que estão em destaque: estou cego, gritava, estou cego. Então, ele quer passar uma informação em forma de poema visual. Não é obrigatório você ler o poema completo, porque você está vendo a imagem e as palavras que estão em destaque. O do infinito: o infinito dos seus olhos me faz encontrar. O coração aqui: é fácil amar, difícil é esquecer um amor inesquecível. Então aqui também é uma forma de poema, certo? Só que não é mais em estrofe nem em versos. É uma forma que vai lhe passar alguma imagem e uma mensagem. A origem e história do poema visual, porque também tem a origem e tem a história. O poema visual ganhou destaque internacional apenas na Europa, no modernismo, ou seja, foi algo bem recente. Esse movimento literário surgiu após as vanguardas europeias, que revolucionaram o modo de se fazer arte, seja na música, pintura ou na literatura. Esses movimentos foram pensados de forma a romper com os padrões formais das artes que já haviam sido produzidas. Assim, logo após o modernismo, as formas de poema visual ganharam força, pois são uma forma de expressão livre. O poema visual mais antigo que se tem conhecimento é anterior ao ano 0. É a obra O Ovo, de Simías de Rhodes, 300 anos antes de Cristo. É uma forma de poema em que discorre sobre o ovo e que o poema foi feito no formato de um ovo. Este poema era uma espécie de caligrama. O que é caligrama? É um poema em que o formato corresponde ao objeto do tema. Não se sabe o motivo dessa forma literária não ter sido reproduzida por outros artistas de sua época. Sabe-se que ela foi esquecida e retomada relevantemente apenas no modernismo. Está aqui o poema, em forma de ovo, de Simías de Rhodes, 300 anos antes de Cristo. Se observarmos direitinho, ele tem um formato de um ovo. Não dá para a gente ler o que está escrito na imagem, mas ele tem uma forma ovalada, como se fosse um ovo. Por isso que o tema é o ovo. A importância do poema visual. O poema visual dá a oportunidade ao poeta de captar a atenção do leitor com apenas um olhar. A gente observa aqui, já vê a imagem de um violino, Geralmente a disposição dos elementos visuais tem a ver com a mensagem a ser passada. Isso abre as portas para maravilhosas apresentações poéticas. Isso é importante porque pode atrair até mesmo aqueles desinteressados que não conseguiram se interessar pela poesia tradicional.
Então esse tipo de poema chama mais a atenção do leitor. Os poemas visuais provocam nossas consciências e nos desafiam com mensagens rápidas e poderosas. Vou tentar ler para vocês aqui o que está escrito nesse poema visual. Quero ouvir o som da sua voz. O título do poema que está aqui no meio. Em todas as suas curvas, exalto sua beleza e forma. Balanço seus cabelos enquanto aguardo seu próximo gemido. Agarro-me em seu corpo e encosto no meu, enquanto seguro seu pescoço. Vamos continuando. Os tipos de poema visual. Como foi dito, o poema visual é a forma de se expressar em que os elementos visuais são destaque, mas pode-se misturar com diversas outras linguagens. Sendo assim, pode-se agrupar tipos de poesias visuais que apresentam características em comum, como as chamadas poesia concreta. Esse tipo de poesia surgiu junto com o resgate da poesia visual. Por isso, muitas vezes são confundidas ou tidas como sinônimo. Contudo, a poesia concreta originalmente é um tipo de poesia visual em que o uso da linguagem verbal é essencial. Surgiu inicialmente na Europa e chegou ao Brasil em 1956. Durante um evento arranjado que se chama Exposição Nacional de Arte Concreta, no Museu de Arte Moderna em São Paulo. O uso da linguagem verbal e não verbal, a ausência de verso e estrofe, a ausência do eu lírico e os aspectos geométricos são uma de suas principais características. Então, no poema comum tradicional ele tem estrofe, versos, não é? Rimas, e no visual não. Ele tem a forma verbal, mas também tem a forma não verbal, que é a imagem. E nesse poema não tem mais o eu lírico. E o eu lírico é quem? É o personagem do poema. E aqui está o modelo de um poema, uma poesia concreta. Poesia cinética, mais um dos modelos. A palavra cinética significa movimento. Portanto, esse tipo de poesia visual valoriza a criação e efeitos de movimento. Assim, os elementos gráficos são dispostos de uma forma que cause impressão de ação e velocidade. Nesse tipo de poesia, ele demonstra movimento. Os poemas costumam ser criados para serem lidos e, a partir da leitura, criam na mente do leitor uma cena. A poesia cinética vai além disso. Sua própria estrutura já é um efeito físico e palpável. Ela não serve apenas para ser lida, mas para ser vista em si. O exemplo aqui. O mundo roda, roda. Roda o tempo, passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Carluce Pereira é a autora desse poema, dessa poesia. Poesia fônica. Na França, a partir de 1962, o poeta Pierre Garnier cria um movimento chamado espacialismo, que valoriza os aspectos visuais e sonoros como centrais. Ou seja, ele propõe uma poesia para ver-se e outra para ouvir-se. Essa poesia sonora tem suas raízes nas vanguardas históricas, no dadaísmo, arte nonsense. Aqui está o modelo de uma poesia fônica, né? Continuando. Vamos agora para a nossa atividade, que esta semana nós vamos trabalhar o livro didático, certo? Então vocês vão lá no livro didático de vocês, observar o poema visual que está na página 55, vão observar o poema, depois vão copiar e responder as questões 1, 2 e 3 da página 54. Essas 3 questões eu estou colocando para vocês copiarem porque é pequena, certo?
Depois vão lá na parte que diz estudo do texto, na página 56. Copie e responda as questões 1, 2, 3 e 4. Então é pouca coisa que vocês vão copiar e responder. Bons estudos. Espero que vocês se dediquem bastante aos estudos de vocês e que possamos em breve estarmos juntos em sala de aula. Fiquem com Deus e até a próxima.